Olá, alunos do nono ano. Vamos agora fazer a correção de língua portuguesa, né, das atividades passadas na semana anterior. Peço que vocês abram na página 16 e acompanhem comigo. Na página 15, eu fiz a leitura, né, do poema Canção do Exílio, um poema de Murilo Mendes, e depois vocês tinham os exercícios, começando aqui na página 16 pelo exercício 34. Então, vamos lá. 34. Várias partes do poema fazem referência à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Transcreva do texto um exemplo que demonstre a intertextualidade no poema. Então, lembra que eu expliquei para vocês, né, o que era a intertextualidade, tinha duas maneiras dela ser utilizada, né? E então aqui vocês tinham que encontrar esse recurso. Então, além dos títulos idênticos, né, tanto no poema de Gonçalves Dias é Canção do Exílio, como o de Murilo Mendes também, né, Canção do Exílio. Então, os dois títulos são iguais. Podem ser citados trechos como Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Então, é parecido lá com Minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás, né? E nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Também é uma intertextualidade, né? Remete lá à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Exercício 35. Explique a alteração de sentido do texto original para esse poema. Então, o texto original, né? Canção do Exílio de Gonçalves Dias, faz uma exaltação do Brasil, né? Lembra que ele está exilado, ele está lá em Coimbra e ele fala da terra, né? Que do Brasil, da sua terra natal, né? Com saudade, exaltando a natureza, né? Já esse poema aqui de Murilo Mendes, não, né? Esse poema, ele faz uma crítica, tá? Então, ele critica o quê? As coisas que foram trazidas para o nosso país, né? Coisas que não são originais da nossa terra. Então, essa é a crítica, essa é a alteração de sentido entre um texto e outro. Então, vocês podem colocar uma resposta, né, parecida aí com o que eu falei, ou então com a que eu vou ler agora. Esse poema tem um tom de crítica à terra natal, o Brasil, invertendo os elogios saudosistas de Gonçalves Dias. Além disso, o poema tem partes irônicas, nas quais se criticam diversos aspectos de nosso país. Por exemplo, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ou seja, apesar de as flores e as frutas serem bonitas, nem todos podem aproveitá-las. Então, é mais um poema aí crítico, né? Fazendo críticas ao Brasil, bem diferente do de Gonçalves Dias, que só elogiava a terra natal, ok? Então, agora o exercício 36. Por meio da paródia, que crítica o eu lírico faz nesse poema a Canção do Exílio de Gonçalves Dias? Por um lado, o poeta faz uma crítica ao nacionalismo do texto base, bem como aquele corrente em sua época. Por outro, ele ironiza que muitas coisas de sua terra não são nativas. Ao contrário de Gonçalves Dias, o exílio descrito por Murilo Mendes é vivido no próprio Brasil, transformado em terra estrangeira. Então, essa é a crítica que ele faz. Essas coisas estrangeiras que tomaram conta, né, do Brasil. Então, o exílio dele é o próprio Brasil. Ele está aqui no Brasil, uma terra tão bonita, mas tão cheia de estrangeirismos, tá bom? Agora, na página 17, o exercício 37. Releia o dístico presente no final do poema. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Como você relaciona as expressões carambola de verdade e sabiá com certidão de idade com o tema do nacionalismo presente na paródia de Murilo Mendes? Então, vocês sabem, né? O nacionalismo ali é falar da sua terra, exaltar sua terra, né? Aqui, ele está falando de carambola de verdade e sabiá com certidão de idade. Será que ele está aí fazendo uma crítica a esse nacionalismo? Então, vamos ver. O desejo do eu lírico por uma fruta verdadeira e um sabiá com documento de identidade nacional.
expressa uma contraposição aos elementos estrangeiros que povoam sua terra natal. Então, aqui fala, né? Caso considere necessário, aponte a ironia desses versos. Já que não existe certidão de idade para sabiás e que a carambola não é uma fruta nativa e sim trazida das Índias pelos portugueses. Desse modo, mesmo no final do poema, Murilo Mendes trata o nacionalismo com humor crítico. Então, a crítica está aí, né? Sabiá não tem como ter uma certidão de idade, né? Quando ele fala ter uma certidão, ele quer a prova de que esse sabiá é brasileiro, né? Para exaltar esse nacionalismo. E a carambola não é uma fruta típica aqui do Brasil, né? Ela foi trazida pelos portugueses. Então a crítica está aí, nessas coisas que foram trazidas para o nosso país, né? Tirando aí o foco das belezas e das coisas que a gente tinha. Aí na sequência a biografia eu li para vocês, depois vocês tinham que fazer aí um paralelo, né? Então no exercício 38, que paralelo é possível estabelecer entre o poema e os dados biográficos do autor? Então vamos lá. Em 1930, Murilo Mendes lançou seu primeiro livro, Poemas, sob a influência do movimento modernista, conhecido por explorar temas como a cultura popular brasileira, a linguagem coloquial e a tradição literária do país. Essas características são acompanhadas pelo uso do humor, como visto na paródia da Canção do Exílio. Então, pegando aí, né, as datas que estão aqui na biografia do autor, né, nós podemos então relacionar, né, esse poema aí dele com o movimento modernista, que era isso mesmo, né? Era explorar a nossa cultura, tá? Então, ele, através de um poema aí de humor, ele fez então essa crítica a todo o estrangeirismo que entrou no nosso país. Na sequência, na página 18, vocês tinham aí outros textos, outros caminhos, com o poema concreto. E o primeiro poema concreto era esse daqui, né? A palavra lixo, que foi composta aí, né? Foi escrita com a palavra luxo. Então, elas têm uma relação. Então, vamos descobrir. Então, exercício 1. Que palavra se repete várias vezes no poema? Então, é a palavra luxo. Com a repetição dessa palavra e a sua disposição no poema, que outra palavra é formada? Então, nós vimos que a outra palavra formada é luxo. Então, no poema é escrito lixo, usando-se a palavra luxo. Exercício 3. Para compreender esse jogo com as palavras, de que modo o leitor tem de interagir com o poema? A leitura do poema deve ser realizada pelo afastamento e pela aproximação visual do texto, uma vez que de longe se vê a palavra lixo e de perto percebe-se que ela é construída pela palavra luxo. Então, para a gente compreender, para a gente fazer a leitura desse texto, esse texto ele é visual. Lembra aqui, ó, tá aqui em cima, ó, o poema concreto, visual e não linear. Ou seja, ele é visual, ele é um poema que a gente lê pelos olhos, né? Pelo visual aqui, pelo que a gente enxerga. E ele é não linear, ele não tá nas linhas certinho lá, como nos poemas vistos anteriormente. Então, de perto, a gente enxerga a palavrinha luxo. De longe, a gente enxerga lixo. Então, é assim que se faz a leitura, né, desse poema. Exercício 4. Quais figuras de linguagem é possível reconhecer nesse poema? Então, a metáfora, pela aproximação de dois termos distintos, o luxo e o lixo. Então, há, né, essa comparação, há essa metáfora. E a ironia, já que pelo modo como essas palavras são utilizadas, cada uma acaba se convertendo no oposto de sua acepção literal. Há também aliteração, semelhança sonora entre lixo e luxo. Então, as três figuras de linguagem: metáfora, ironia e aliteração, tá? Essas são as três. 5. Com relação entre as palavras luxo e lixo, como a relação entre as palavras luxo e lixo pode ser interpretada nesse poema? Então, nesse poema, critica-se o consumismo da sociedade, a busca por status.
Os objetos de luxo são descartáveis, sem grande finalidade ou proveito, e por isso logo se convertem em lixo. Então, uma coisa leva a outra, né? O luxo, o consumismo exagerado, então acaba gerando mais o quê? Mais lixo, tá? Então, tá aí a relação entre essas duas palavras. Página 19 agora. Assinale as alternativas que justificam a classificação desse poema como um poema concreto. Então, aqui vocês tinham as alternativas A, B, C, D e E, e quais delas são características de um poema concreto. Então, eram as alternativas A e C. Então, não apresenta estrutura em versos e estrofes e trabalha a linguagem verbal por meio da experimentação gráfica, tá? A sonoridade das palavras é irrelevante? Estaria errado, né? Porque é relevante, né? A disposição das palavras não influencia a significação do poema. Então, influencia sim, né? E o texto deve ser lido de maneira linear. Não, porque o poema concreto é não linear, tá? Então, correta seriam só a A e a C. Depois vocês tinham mais um poema concreto aqui. Eu não fiz a leitura, né? Porque depois tem uma questão que pergunta como que vocês leram, tá? Então, vamos lá. Esse é o poema Xícara. Transcreva esse poema visual na ordem que você leu. Então, eu disse para vocês, né? Esse poema, ele é visual. Você tem que ver de perto, de longe, né? Ver todos os seus significados. Como você leu este poema? Então, aqui eu tenho uma sugestão. Pode ser que você leu ele de forma diferente, tá? Então, ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Tá? Poderia ter sido lido de outra maneira? Sim, talvez alguém começou aqui, ó. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, cada um lê, né, de uma maneira. Aqui foi apenas uma sugestão, mas se vocês leram de outro modo e escreveram aí, também está correto. Página 20, exercício 8. Compare sua transcrição com a dos colegas e responde a seguinte questão. Há apenas uma forma de ler esse poema? Justifique sua resposta. Então, é não. Como eu disse anteriormente, né? Não há apenas uma forma. Pode ter sido lido de acordo com aquela sugestão, mas também do outro modo que eu li, tá bom? Então, eu espero que vocês percebam que não há apenas uma sequência de frases que conduz o entendimento do poema, tá? Independentemente de começar a leitura pelas frases que compõem a xícara ou pelas que formam as linhas cinéticas, o sentido do texto é o mesmo, tá? Então, a resposta de vocês seria um não, tá? Não, e aí vocês podem colocar, independentemente de começar a leitura pelas frases que compõem a xícara ou pelas que formam as linhas cinéticas, o sentido do texto é o mesmo. Exercício 9. Quais são os elementos gráficos empregados nesse poema? Então, o elemento gráfico aqui são as palavras formando o quê? A xícara, né? E o ponto de interrogação no lugar da asinha da xícara, né? Então, aqui, ó, o texto aqui, ó, compõe a xícara, né? As frases compõem a xícara. E aqui, ó, a interrogação, o que que ela forma? A alcinha da xícara, tá? Então, essa daqui são os elementos gráficos, tá? Então, as palavras formando a imagem da xícara e o ponto de interrogação no lugar da asa. Há uma distorção das letras para que o texto acima da xícara passe a impressão de movimento do vapor emanado pelo café que se condensa, tá? Então, está aqui, né, curvadinho, parecendo que é aquela fumacinha que sai do café, né, por ele estar quente. Exercício 10. Apesar de ser um poema concreto, Fábio faz uso de um recurso bastante tradicional, a rima. Aponte alguns exemplos, identifique se as rimas são ricas ou pobres. Então, vamos lá. Nós temos as duas, temos rimas ricas e rimas pobres. Então, quente e reluzente é uma rima pobre, né? Então, são dois adjetivos. Então, se é a mesma classe gramatical, é uma rima pobre. Depois, nós temos prosa gostosa. Aí, é uma rima rica, né? Nós temos um substantivo, que no caso é prosa, e temos um adjetivo, que no caso é gostosa. Então, classe gramaticais diferentes, rima rica.
tá bom? São os exemplos. Exercício 11. Quanto à forma, faça um comparativo entre poema tradicional e poema concreto. Então, vamos lá. Poema tradicional. A estrutura em versos, podendo apresentar estrofes ou não. Produção de sonoridade por meio de recursos como rimas e aliterações. Classificação das estrofes de acordo com a quantidade de versos. Tudo isso nós estudamos nos poemas tradicionais, né? Lá a Canção do Exílio, né? O poema em linha reta, estudamos essas características. Agora, aqui no poema concreto, quais são as características? É uma estrutura gráfica, sem versos e estrofes, certo? A aproximação entre as linguagens verbal e não verbal também. E a disposição no espaço branco da página, relação entre imagem, palavra e som. Então, aqui, tradicional, temos lá versos, estrofes, rimas, o som também, quantidade de versos, né? Quantidade de estrofes. Poema concreto, já não temos nada disso. Não temos versos, não temos estrofes, temos a estrutura gráfica, né? O desenho, nós temos a linguagem verbal, temos a não verbal, temos a relação da imagem, da palavra e do som, tá bom? Então, são essas características que vocês podem descrever aí. E depois vocês tinham a seção O que aprendi, né? Lá na página 26. Deixa eu encontrar aqui, página 26. Aqui, O que aprendi. Então, vocês tinham um texto que deveriam fazer a leitura. Eu nem fiz a leitura para vocês, né? Deixei que vocês fizessem. E aí, responder as questões. O texto era Juca Pirama. Então, 4. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante por fardo inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos imigas e duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés. Não viu, não ignavo, mas forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Então, é um poema também de Gonçalves Dias, né? E vamos lá na interpretação. Como se apresenta um Juca Pirama, personagem que dá nome a esse poema. Então, Juca Pirama é indígena da tribo Tupi, né? Percebemos isso, por filho das selvas e filho do norte. Andou longes terras e viu guerras cruas. Não é vil nem ignavo, mas forte e bravo, tá? Então, aqui é a descrição, né, do Juca Pirama. Tudo aqui descreve como ele é, tá? Isso tirado ali do poema. Agora, na página 27, exercício B. Observe que todos os versos do poema têm o mesmo número de sílabas poéticas. Quantas são e como os versos são classificados? Então, todos os versos têm 5 sílabas poéticas, isto é, são pentassílabos. Então, exemplo, aqui foi feita, né, a separação. Meu canto de morte e guerreiros ouvi. Lembra, né, que a sílaba poética a gente conta até a última sílaba forte, tá bom? Não é até a última, é até a última forte, tá? Então, vocês têm aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um pentassílabo. C. Troque ideias, né, e responda a questão. Que relação pode ser estabelecida entre a cadência fortemente marcada pelas sílabas tônicas do poema e o conteúdo nele apresentado? Então, aqui, né, essa sílaba marcada aí, essa última sílaba, é para dar o som, né? É a questão aí da sonoridade.
Então eu esperava, né, que vocês percebessem a semelhança sonora entre a leitura dos versos e as batidas de tambor comuns em cerimônias indígenas, né? Então, quando tem lá as cerimônias dos índios, eles ficam lá batendo os tambores, né? Então, se a gente lê esse poema aí, nós vamos perceber essa sonoridade, né? Parecida aí com essas batidas de tambor. Exercício 2. Leia este poema e resolva as questões propostas. Se você for inventor, invente. Um creme que tire ruga de pescoço de tartaruga. Um pente que penteie sozinho lombo de porco-espinho. E um lenço forte bastante para soar tromba de elefante. Então, é um poema de José Paz. Questão A. Quais palavras rimam nesse poema? Então, são ruga e tartaruga, sozinho e porco-espinho, bastante e elefante. B. Além da sonoridade, que critério o poeta utilizou para escolher as palavras? Então, as relações de sentido estabelecidas no contexto do poema, de forma que, além de rimarem, as palavras completam e ampliam o sentido do texto, cumprindo o objetivo de brincar com palavras e imagens, tá? Então, quando a gente lê, a gente imagina, né, a tartaruga, o porco-espinho, o elefante, então tem uma relação, tá bom? Então, é esse jogo, essa brincadeira com palavras e imagens. Dê continuidade ao poema. Se você for inventor, invente, inserindo 2 animais e palavras que rimem. Aí era pessoal, era vocês criarem aí esse joguinho de palavras, tá? Então, foi até esse exercício que eu passei. Façam a correção, deixem a apostila em ordem, tá? Não fiquem com ela atrasada, que vocês precisam, né, desse conteúdo, às vezes para fazer uma avaliação e coisa e tal. Então, deixem tudo em ordem. Até a nossa videoaula. Um beijo, tchau, tchau.